Bom dia, paz seja convosco. Bom dia para você que está acompanhando aí pela live. Que Deus te abençoe nesse domingo de Páscoa. Que você possa celebrar juntamente com a sua família, juntamente com os da sua casa. Que você possa celebrar e se lembrar que o símbolo da Páscoa não é o coelho, que o símbolo da Páscoa é Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou, aleluia, que nos garante salvação. Amém? Eu te desejo um abençoado domingo de Páscoa. Estamos aqui novamente, para a glória de Deus, para ministrar o estudo bíblico. Eu fiquei alguns dias ausente por motivo de enfermidade, mas Deus é maior. E nós estamos aqui, felizes de estar aqui de novo. Estava com saudade de vocês. Você que está acompanhando aí pela live, eu te convido desde já a estar participando. Eu vou fazer algumas perguntas. Eu queria que você estivesse respondendo nos comentários. Participa aí com a gente, em nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui no meu celular para compartilhar, para que as pessoas possam estar assistindo. E aí nós vamos começar. Queria que você, aí na sua casa, que você fechasse seus olhos. Não está aqui ainda, não. Hã? Ah, tá. Queria que você fechasse os seus olhos, para nós orarmos antes de iniciar o nosso estudo. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, nesse domingo de Páscoa, Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque na sexta-feira nós relembramos a paixão do Seu Filho Jesus Cristo, nós relembramos a morte de Jesus Cristo e que foi por nós. Mas hoje, aleluia, nós podemos celebrar que no terceiro dia Ele ressuscitou, que no terceiro dia Ele reviveu, e Ele está vivo, e Ele está no nosso meio, e Ele está agindo no nosso meio, e nós podemos senti-lo. Muito obrigada, Senhor, pela paixão do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus, pela morte na cruz, que nos garante vida e nos garante vida eterna. Eu te peço nessa manhã, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar discernimento, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, que nós possamos reter, ó Deus, somente aquilo que for bom, somente aquilo que for edificante, somente aquilo que for de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos, na aula passada, nós falamos sobre o jejum. E hoje nós vamos continuar falando sobre o jejum. Ainda não consigo compartilhar. Daqui a pouco eu tento. Nós vamos continuar falando sobre o jejum. O nosso texto, deixa eu ver se eu lembro como é que eu uso esse negócio chique aqui. Isso, eu lembrei. O nosso texto bíblico básico de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre jejum. E nós vamos dar o exemplo de um jejum típico na Bíblia, né? Daquele que nos deixou tantos ensinamentos e tantos exemplos, que é Jesus Cristo. Então, nós sabemos, mas nós vamos relembrar no texto, que Jesus Cristo também jejuou. Que assim que foi batizado, Jesus jejuou. Vamos ler Lucas, capítulo 9, versículo de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, olha só, ele voltou do batismo e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então não foi o Jesus carnal, o Jesus homem. Ele acabou de ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele. A palavra diz que o céu se abriu, que uma pomba desceu, e ele, pelo Espírito, ele foi levado até o deserto.
onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a essa pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Epa, será que eu pulei aqui? Pulei. Deixa eu ver se no meu aqui está todo. Se não tiver, a gente acompanha na Bíblia, que eu pulo ali para o 10. Então, vou ter que abrir aqui na Bíblia. Irmãos, eu peço perdão porque no slide eu acabei colocando o texto faltando. Lucas 4. Então, nós lemos ali o 6. Aí eu vou ler aqui na Bíblia o 7... 8 e 9, que a partir do 10 já está no slide ali de novo. Lucas 4. Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Aí Jesus respondeu: pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para lhes guardarem. Com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia, olha só, ele foi para o deserto no poder do Espírito, e ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito, depois de ter jejuado, amém? E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Amém? Deixa eu ver se faltou ainda algum versículo. Não. Então, olha só. Primeiro, eu queria fazer umas perguntas. Eu queria muito que você que está assistindo aí, né, pela live, que você interagisse conosco. Você sabe o que é o jejum? Sabe? A Laís ali falou que sabe. Você sabe como ele pode ser feito? Como o jejum pode ser feito? Você sabe por que nós devemos jejuar? Você sabe qual é o propósito principal do jejum? Por que eu faço jejum? Pode ir respondendo aí, tá? Pode ir respondendo aí na live, participa comigo. O que o jejum pode provocar na sua vida? Por que fazer os 21 dias de jejum ou jejum coletivo? Está aqui, ó. 21 dias do jejum da vitória, a campanha que começa hoje, por isso que nós estamos ensinando sobre o jejum. Então, afinal de contas, o que será que é o jejum? Será que todo mundo que é cristão sabe o que é o jejum? Será que todo mundo já jejuou, pelo menos alguma vez? Ou se fez, sabia por que estava fazendo, sabia como que deve ser feito? Por que a gente deve jejuar? Será que quando você jejuou, você tinha um propósito? Lembrando que o jejum e a oração, eles estão sempre juntos, tá? A gente não dá para falar de jejum sem falar de oração.
Será que quando você jejuou, você imaginava o que o jejum poderia fazer na sua vida? E será que você entende por que fazer um jejum coletivo? Porque nós vamos ver no nosso estudo que o jejum pode ser individual e ele pode ser coletivo. Por que fazer esses 21 dias de jejum? Então, vamos começar a responder essas perguntas. Jejum, segundo o dicionário, é a abstinência total ou parcial de alimentação ou bebidas em determinados dias, por penitência, que é o que nós fazemos, ou por prescrição religiosa, que é também esse que nós vamos fazer, ou médica, né? Muitas vezes a gente tem que ficar em jejum, porque vai fazer um exame, porque vai fazer uma cirurgia. Então, isso é jejum. Então, existe o jejum que o propósito é religioso, e existe o jejum que nós precisamos fazer para a nossa saúde física. Então, vamos continuar ali. O que é o jejum? É a abstinência total ou parcial de alimentação ou bebida, ou os dois juntos, em determinados dias. Pode ser um dia, pode ser mais de um dia, uma vez na semana. Aí o propósito, quando ele é individual, é entre você e Deus. Quando ele é coletivo, a igreja, ela diz para nós e nós seguimos. Amém? Porque nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo. Então, se é determinado um jejum, o corpo todo vai entrar na visão e vai fazer o jejum. Mais importante que a gente precisa entender é que nós somos carne, alma e espírito. Alguns dizem que nós somos corpo, alma, desculpa, não é carne, corpo, alma e espírito. Outros dizem que somos só corpo e espírito. Eu entendo que somos corpo, alma e espírito. Então, vamos considerar que somos corpo, alma e espírito. Eu comunico com Deus através do Espírito, porque Deus é Espírito. Eu não vejo Deus como o povo lá do Antigo Testamento via, como Adão e Eva, que tinham o privilégio, né, de Jesus toda tarde lá encontrar com eles, passear com eles no deserto. E como para tantos outros, né, Deus se apresentou fisicamente. Nós não vemos Deus com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos do corpo. Eu não vejo Deus. Então, como que eu vejo Deus? Eu vejo Deus através do Espírito, e eu sou Espírito, e Deus é Espírito. Então, o que significa o jejum? Aí eu já estou respondendo lá embaixo também. O que significa o jejum? O jejum é eu deixar de comer alguma coisa, ou eu deixar de beber alguma coisa, ou eu deixar de fazer alguma coisa. Coisas que sacrificam a minha carne, que sacrificam o meu corpo físico. A pastora Clarice falou, eu fico muito no celular. Gente, esse trem é uma praga, me dá até dor no braço, de ficar assim. Há uns dias eu senti uma dor, mas dor mesmo. E eu estou assim, gente, mas não é possível, eu não durmo em cima desse braço, não é o lado que eu durmo. Aí eu pensei, mas é o lado que eu pego esse bendito. E eu fico toda hora com esse trem na mão. Eu trabalho com isso, eu faço audiência com isso, eu consulto meus processos nisso aqui, que é mais prático do que computador. Então, vocês imaginam. E fico vendo os trem da internet também aqui. O trem dá até dor no braço. Então, é uma coisa que nós podemos nos privar, que vai ser sacrifício, que vai doer. Porque se eu tenho o hábito de todo dia eu deito na cama, fico umas 2 horas mexendo nesse trem. Né? Eu não ligo televisão, eu mexo nisso. Aquelas 2 horas que eu não pegar, vai sacrificar. Vou falar, puxa vida, está faltando alguma coisa, está diferente. Irmãos, se você acorda de manhã, o primeiro hábito seu, tomar o café da manhã, é o meu. Tomar o café da manhã.
e você deixar de tomar e falar assim, eu vou tomar daqui 1 hora, daqui 2 horas, ou eu não vou tomar o café, hoje eu só vou almoçar meio-dia. Isso sacrifica a sua carne, porque um hábito que você tem é uma coisa que você sente falta. Eu acordo, eu preciso tomar café. Então, para mim, para quem tem esse hábito, esperar 1 hora é sacrifício. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que não têm hábito de tomar café, que acorda, não come nada, almoça. Aí essa pessoa vai falar, eu fiz o jejum, eu deixei de tomar o café da manhã, valeu de quê? Doeu na carne dela? Doeu? Responde aí. Doeu? Não, não dói, porque é algo que ela está acostumada. Então, o jejum, o que eu vou deixar de comer? Aquilo que eu mais gosto. Aquilo que eu mais gosto. Então, é o café da manhã? Eu não vou tomar o café da manhã. Sabe? É outra coisa. Eu vou falar para os irmãos um jejum que dói na minha carne. É o jejum de pão e água. Que a gente fica o dia inteiro, você fica de manhã até a noite, só comendo pão e tomando água. Esse é um jejum que dói muito na minha carne. Chega no final do dia, a minha cabeça está doendo, mas num nível, porque eu tenho costume de tomar café, eu sinto falta de tomar café. E nesse dia eu não tomo. Então, irmãos, só para entender, jejum é isso. É eu me privar de alguma coisa que eu gosto, porque eu quero me conectar com Deus. Tá? Aí eu vou dar um outro exemplo. Eu até pensei, eu gosto muito de doce. Aí eu pensei, eu vou fazer o jejum, eu vou ficar sem comer doce. Mas que beleza, né? Eu quero emagrecer, se eu ficar sem comer doce, vai ser uma maravilha para mim. Então eu falei, gente, mas aí vai me satisfazer muito mais um desejo meu do que vai sacrificar a minha carne, mas eu vou unir o útil ao agradável. E talvez você tenha uma visão diferente. Eu não consegui ver isso como um jejum que seja agradável a Deus. E eu falei, não, eu não vou fazer com esse propósito. Não nesse momento. Tá? Então, é privar de alguma coisa que dói a sua carne. É orar nesse tempo. Nós vamos falar do jejum individual e coletivo. Quando o jejum é individual, eu não conto para ninguém, eu não faço cara de triste, eu não fico chorando. A Bíblia fala que eu devo passar óleo na minha cabeça, fazer uma cara muito boa. Porque se eu estou contando, perde o propósito. É óbvio que se o jejum é coletivo, as pessoas sabem. Porque como que eu vou fazer um negócio coletivo sem falar com outro? Não tem jeito. E esse jejum que nós vamos iniciar hoje, amanhã, né? Amanhã, ele foi convocado nacionalmente. Então, é o Brasil todo. Então, não está errado, não. As outras pessoas, fatalmente, elas saberão. Mas o individual, a gente não deve contar. O jejum, ele pode ser voluntário ou involuntário. O que é o jejum voluntário? É aquele que eu faço da minha vontade. O que é o jejum involuntário? É um jejum que, por circunstâncias ou pelo momento, eu tenho que fazer. Eu entendo que o coletivo ele é involuntário, né? Porque a visão vem de cima e ela é determinada e nós obedecemos. Mas vamos ver um exemplo aqui. Aí, o voluntário, que eu disse, o individual, um exemplo do jejum individual. Lá em Mateus 6, 16, 17, diz assim a palavra de Deus: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre sua cabeça, lave o rosto, para ninguém ver que você está jejuando. Esse é o voluntário, é o voluntário individual. Então, é que eu entendo que o coletivo ele entra na classificação de involuntário, porque são muitas pessoas, né? Então, a ideia não partiu de mim.
Aqui nós estamos falando no jejum que a ideia parte da pessoa. Então, se partiu de mim, eu não vou me mostrar triste, nem sacrificada. Nossa, irmão, estou jejuando, mas estou sofrendo. Não é assim. É você e Deus. A conexão é: eu sacrifico meu corpo físico para me conectar no espírito com Deus. Não é nada com as outras pessoas. Agora, um exemplo de um jejum que ele foi involuntário. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, não havendo provado coisa alguma. Ali era um jejum coletivo. O que aconteceu ali? Paulo, ele estava sendo levado no navio, junto com outras pessoas, outros prisioneiros. Ele estava sendo levado preso. E durante esse caminho lá, o trajeto do navio, eles sofreram um grande perigo, eles quase morreram. Eles só não morreram porque Deus guardou e Deus disse para Paulo: eu vou guardar você e eu vou guardar aqueles que estão com você. Eles navegaram mesmo com o vento contrário, o navio se perdeu e eles ficaram naquela situação terrível, escaparam da morte. E naquela situação toda, eles acabaram fazendo um jejum involuntário. Um jejum involuntário. E aí chega uma hora que Paulo vira para os seus companheiros e fala assim: olha, vocês precisam comer. Vocês precisam comer, não podemos mais continuar esse jejum. Já tem 14 dias que vocês não comem nada, mas foi um jejum involuntário, por uma situação de perigo, por estarem dentro do barco, por serem prisioneiros. E chegou um momento que ele falou: olha, não podemos continuar com isso. Tá? Então, são alguns exemplos do jejum. Vamos ver outro. O jejum também pode ser individual ou coletivo. Eu já disse, só vou ler o texto. Individual, eu. Coletivo, 21 dias do jejum da vitória. Amém? Quando são mais pessoas. Individual. Salmos 35, 13. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Olha só, Davi, no Salmo 35, 13, ele está dizendo que ele jejuou por algumas pessoas, que ele orou por aquelas pessoas, que ele usou o que muitas pessoas hoje usam, que são as vestes de saco, né? Roupas de lamento, e que agora aquelas pessoas estavam contra ele, elas se viraram contra ele. Então ele estava dizendo: olha, eu dei o bem e recebi o mal. Ele está se lamentando nesse versículo, dizendo: eu fiz um jejum individual por essas pessoas e elas se viraram contra mim. Então, é um exemplo na Bíblia do jejum individual. O jejum coletivo. Tive vergonha, está em Esdras 8, 22, 23. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa de nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos obedeceu. Então, olha só, o que aconteceu ali, nesse versículo. As pessoas, elas estavam reunidas à margem do rio, ficaram por 3 dias lá reunidos, junto ao rio Ahava, e proclamaram um jejum como penitência diante de Deus, pedindo uma boa viagem para eles. Isso está no versículo seguinte, que eu não coloquei ali, no versículo 21.
O capítulo 8, versículo 21 de Esdras diz o seguinte: junto ao rio Ahava, proclamei um jejum como penitência diante do nosso Deus, a quem pedimos uma boa viagem para nós, para as nossas crianças e para os nossos bens. Então, olha só, o objetivo deles com o jejum. Eles fizeram a penitência pedindo uma boa viagem para eles e para quem estava com eles. Esse era o propósito, esse era o objetivo. E isso é exemplo de um jejum coletivo. Amém? Por que devemos jejuar? Primeiro, jejum é um ato de devoção a Deus. Jejum é um ato de adoração. Jejum é um ato de amor. Jejum é um ato... eu demonstrando para Deus a minha gratidão. Eu demonstrando para Deus o quanto eu adoro. Amém? É por isso que eu jejuo. É por isso que nós jejuamos. Lucas 2,36 diz a palavra: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa, havia vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Por que ela fazia isso, a profetisa Ana? Porque ela tinha adoração a Deus. Era um jejum voluntário, era um jejum individual, e é o motivo pelo qual devemos jejuar. Ela fazia espontaneamente todos os dias, por amor a Deus, por devoção a Deus, como um sinal de adoração ao Senhor. Qual o propósito principal do jejum? Organizar minha papelada aqui. Propósito principal do jejum: mortificação da carne. O que acontece com o nosso espírito? Ele é fortalecido e é no espírito que nós temos conexão com Deus. Todo relacionamento com Deus é no nível do espírito. Então, essa é a razão pela qual nós jejuamos, é o significado do jejum. E é um dos propósitos. É claro que nós estabelecemos outros propósitos. Nós vamos orar pela nação, nós vamos orar pela pandemia, nós vamos jejuar para que Deus tenha misericórdia, para que a pandemia acabe no mundo, né? Para que as pessoas parem de morrer. Irmãos, a gente está cansado de ouvir notícias. A gente está cansado. Eu confesso para os irmãos que tem hora que eu vejo lá fulano morrer. Quando eu tive a notícia que o Lázaro tinha morrido, eu estava de cama com Covid passando mal. Aí eu olhei lá, 54 anos, falei, puxa vida, acabei de fazer 51, ele só tinha 3 a mais do que eu. Eu me lembrei de um show dele em Mariana, um evento que eu fiquei muito impressionada com a disposição dele de pregar o evangelho, de falar da salvação, com aquela multidão que estava lá para vê-lo, que era crentes e não crentes, né? Esses eventos abertos, vão muitas pessoas que não são crentes. E eu me lembro que eu falei, puxa vida, o cara, ele gastou tanto tempo falando do amor de Deus, falando da salvação de Deus. E eu falei, eu fiquei maravilhada, porque eu pensei, era um cantor mundano que se converteu, que agora, né, que canta aqueles hinos maravilhosos e usa daquilo, né, o poder, a fama, aquilo que ele conquistou no mundo, e usa aquilo a favor da obra de Deus. E quando eu vi a notícia que ele tinha morrido à noite, eu fiquei assim, sem acreditar, porque ele tinha tido uma melhora. No outro dia de manhã, pastora Clarice, eu acordei chorando. Mas eu acordei em pranto. Aí todo mundo lá em casa, mãe, por que você está chorando? Eu falei, eu estou chorando porque o Lázaro morreu. Mas a gente chora, irmãos, a gente chora. Porque, primeiro, eu estava vivendo a doença.
Segundo, aí você compara, você puxa a vida. Tem um vídeo, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo dele na hora que eles estão colocando lá os canos nele, você viu? A enfermeira cantando o hino da Cassiane, e ele cantando. Irmãos, o cara parecia que estava bem, cantando com aquela voz maravilhosa. Passou poucos dias, estava morto. Então, assim, é muito assustador, a gente está cansado. E todo mundo está cansado. E a gente precisa que Deus tenha misericórdia. Porque a gente não pode entrar na cabeça das pessoas, a gente não pode falar, você precisa se cuidar, você não pode ser responsável, você não pode unir, não pode. Eu vi ontem uma notícia de uma festa em Florianópolis, no tal do Café La Musique, que já teve tanta coisa aconteceu lá. Uma multidão, todo mundo sem máscara. É por isso que não acaba. É por isso que não acaba, porque tem uns irresponsáveis. Então, é um motivo para fazer um jejum, é um propósito. Mas o principal do propósito, o que o jejum faz, ele mortifica a minha carne. Quando ele mortifica a minha carne, ele fortalece o meu espírito. A minha comunhão com Deus é maior. Então o jejum me dá um superpoder? Não, não te dá poder nenhum. Ele te dá consciência da autoridade que você já tem, porque você está em espírito. Jesus foi em espírito para o deserto e ele voltou no espírito para a Galileia. Ali ele era homem. O diabo tentou ele os 40 dias, falou um monte de coisa com ele. Ele não caiu porque no corpo ele estava fraco, no corpo ele estava com fome, no corpo ele estava com sede, mas no espírito ele estava 100% conectado com Deus. Então, olha só, do fundo do meu coração, eu quero dizer para você como quem sabe o que o jejum faz. Você que nunca jejuou, que tem pouco tempo que está na igreja, pouco tempo que está assistindo os cultos, eu quero convidar você, entre nesse propósito da igreja, participe pelo propósito da igreja. Depois dos 21 dias, você vai ver e vai experimentar o poder e a autoridade que você tem, você não vai receber não, você já tem. Mas você vai ver o nível de comunicação entre você e Deus, espírito e espírito. Você vai experimentar coisas sobrenaturais, de Deus falando com você, de Deus te dando livramento. Então, às vezes, irmão, a gente pensa assim, o pastor está pedindo para orar, o propósito nem é meu, né? Não é nem coisa que veio da minha vontade. Faça. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Você vai ter uma comunhão maior com o Senhor. Esse, para mim, é um dos maiores benefícios do jejum. É a comunicação que há entre nós e Deus no Espírito. Amém? O que o jejum pode provocar na sua vida? Maior percepção das coisas espirituais, né? O que eu já disse. O Espírito Santo te ajuda a ser mais sensível, a ser mais consciente para algumas situações. O Espírito Santo, irmãos, é Ele que nos ensina como agir, como nos comportar, como sepultar a nossa natureza. Eu sou briguento. Eu falo mesmo. Eu sou chorão. Eu sou isso, eu sou aquilo. É o Espírito Santo que provoca essas mudanças de comportamento, de atitude em nós. Quem perde um ente querido, quantas pessoas perderam entes queridos por causa dessa pandemia, por causa do câncer, por causa de tantas doenças? Quantas pessoas estão sofrendo, chorando, vendo o seu familiar enfermo por causa do Covid ou de outras tantas doenças? É só pelo Espírito que nós podemos aceitar
executar a vontade de Deus, se for curar ou se for tirar. Isso é só através do Espírito. E o jejum, ele nos proporciona isso, uma comunicação maior, uma percepção maior das coisas espirituais. Aquilo que eu já disse, o jejum não te dá autoridade, mas ele te torna mais perceptível da autoridade que você já tem. Ele te capacita a fluir melhor no exercício da sua fé, porque você entende melhor as coisas, porque você se comporta melhor, porque você aceita melhor, porque você é corpo, mas você é espírito, aleluia. E o seu espírito se comunica com o espírito maior, que é o Espírito de Deus, através do jejum e através da oração. Para finalizar, quase finalizar, por que fazer o jejum coletivo ou 21 dias de jejum? Quando olhamos para a Bíblia novamente, é inegável que em cenário de crise individual, coletiva, social, nós citamos, a crise coletiva que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia, Deus coloca a ênfase na oração e no jejum. Como igreja, nós somos parte de um corpo, cuja cabeça é Cristo, eu já disse isso. Precisamos estar em comunhão também no jejum e na oração, para o crescimento da igreja, para a salvação de almas, para a exterminação da pandemia, para que as pessoas sejam curadas, e por tantos outros propósitos. O primeiro jejum coletivo, ele está registrado no livro de Juízes, no capítulo 20, no versículo 26, e foi decorrente da humilhação, vinda da derrota e do fracasso. O que diz Juízes 20, 26? Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde. Eles estavam tristes, eles estavam oprimidos, eram muitas pessoas, todos os filhos de Israel. E eles choraram e jejuaram diante do Senhor. O que havia acontecido? A palavra diz que antes, por que eles ficaram tristes? Olha só, um casal foi para um local que se chama Gabá, e eles resolveram passar a noite ali. O que aconteceu? O povo daquele local tentou matar aquele homem, que marido daquela mulher, abusaram da mulher e a mulher acabou morrendo, porque ela foi abusada. E aí, aquele casal, o marido, diz a palavra, se você ler o texto lá, você vai ver, que ele cortou partes da mulher e mandou para aquelas pessoas. E aí, o que aconteceu? Era na época das tribos, que existiam as tribos. Então, o povo de Israel, os israelitas, eles se reuniram e mandaram mensageiros para toda a tribo de Benjamim, porque aquela região lá pertencia da tribo de Benjamim. E falaram com eles, falaram assim, olha, está no livro de Juízes. Aí eles falaram, olha, entreguem para nós quem fez esse mal. Entreguem os malfeitores para que a gente possa fazer justiça. E aí o que aquele povo fez? Ao invés deles se unirem com Israel, eles uniram com o povo de Gabaã, que matou a mulher e que queria matar o marido dela. Eles uniram com aquele povo e foram lá, lutaram contra os israelitas, e diz a palavra que eles massacraram 22 mil israelitas e depois 18 mil israelitas. Então, quer dizer, aquele povo que era deles se uniu com o outro, se uniu com o mal,
e guerreou contra quem eles deveriam defender. Depois disso, eles ficaram tristes, o povo de Israel ficou triste, e por isso eles subiram, foram a Betel, choraram e ali jejuaram diante do Senhor. O propósito deles era tristeza, e eles jejuaram diante do Senhor. Então, esse é o primeiro exemplo de jejum que há na Bíblia. Por isso que nós trouxemos esse texto. É o primeiro jejum coletivo registrado na Bíblia. Conclusão, para a gente terminar. O jejum e a oração levam-nos a uma relação mais profunda com Deus. Ezequiel 4:7. Não sei por que eu coloquei 7:4 ali. Acho que eu estava dormindo quando eu montei, gente. É 47. Eu que não estou chegando. Ezequiel 47:4. Diz a palavra: e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Eu vou descer aqui para me falar com você que está assistindo, com vocês que estão aqui, para falar mais de pertinho. Olha só. O versículo, quando eu estava preparando esse estudo sobre o jejum, e me veio esse texto em mente, águas mais profundas, Eu me lembro que acho que eu estava assistindo aula, e eu corri, peguei o meu caderno de aula mesmo e escrevi, eu tenho que colocar isso aqui no estudo. Por quê, irmãos? Nós estamos acostumados com um relacionamento superficial com Deus. Nós estamos acostumados com um relacionamento raso com Deus. Na superfície, sabe? Pouquinho. Só molha até aqui. Só molha até o joelho. A água só vem baixinho. Por que eu disse para você? Você que nunca fez jejum, ou você que já fez, mas não entendeu o propósito, não entendeu o porquê. Porque às vezes a gente faz as coisas seguindo os outros e a gente não entende mesmo. Que você faça esse jejum, entendendo que o jejum e a oração te levam a um profundo relacionamento com Deus. Te levam a um nível de intimidade muito maior do que tudo que você já experimentou. Você mergulha mais fundo. O relacionamento, ele não é só até o joelho, mas você vai a águas mais profundas. Olha o que diz o texto. Ele mediu de novo e as águas me davam pelos lombos. Amém? O relacionamento, ele é total, porque é espírito com espírito. Você vai ser beneficiado tanto quanto vai beneficiar outras pessoas, né? Porque uma coisa é orarmos sozinhos, uma coisa é jejuarmos sozinhos, outra coisa é jejuarmos com a igreja quadrangular da nação, do Brasil, e orarmos no mesmo propósito, com a igreja quadrangular do Brasil. Mas é óbvio que você vai incluir o seu propósito, que você vai incluir aquilo que você precisa, e que você possa incluir o propósito principal do jejum. O número 1 do jejum: adoração ao Senhor, rendição ao Senhor. Amém? Para que você possa experimentar um relacionamento profundo, um relacionamento edificante. E aí você vai ver, aleluia, e você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se Deus quiser, daqui 15 dias, estaremos aqui de novo. Eu estava morrendo de saudade de vocês. Não podia, porque eu estava tossindo demais. Graças a Deus, eu não tossi nem uma vez aqui, porque não acabou ainda não. É sequela. Mas eu estava tossindo muito e eu não estava conseguindo nem conversar, nem falar no telefone. Quando eu conversava em casa, eu ficava cansada e eu tossia demais, e aí não teve jeito. Mas hoje Deus nos permitiu
estar aqui. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade. Te damos graças, Senhor, por esse estudo. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor tanto tem nos ensinado, tanto o Senhor tem falado conosco. Te damos graças, ó Pai, pelas suas maravilhas. Te damos graças, ó Deus, pela sua misericórdia. Te damos graça, Pai, porque não somos merecedores de nada que recebemos do Senhor, mas o Senhor, ainda assim, apesar de sermos falhos, pecadores, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, tem guardado a nossa casa, tem guardado a nossa família, o Senhor tem nos dado tantos livramentos, ó Deus, tantos livramentos, e nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que a todo tempo o Senhor quer que nós nos aproximemos mais de Ti, aleluia, que nós nos acheguemos mais a Ti. O Senhor anseia por um relacionamento mais profundo conosco, que nós possamos buscar, através do jejum e através da oração, um relacionamento íntimo com o Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém, graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, que você tenha um domingo extraordinário na presença do Senhor, lembrando que o símbolo da Páscoa é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.